Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. O assunto de hoje é sintaxe. Por favor, jovem, RLORC. Sintaxe. Período composto. O período composto é uma estrutura com sentido completo, constituída de duas ou mais orações. Lembramos, oração é a estrutura que contém verbo. Então, se temos 3 verbos, temos 3 orações. Cheguei à casa, mas não me demorei, porque recebi um chamado urgente. Note, ocorrem 3 verbos. 1, cheguei. 2, demorei, recebi. 3 verbos. Então, se temos 3 verbos, temos 3 orações. E se divide assim. Cheguei à casa. Primeira oração, então se divide após a vírgula. Mas não me demorei. Se divide após a vírgula. Segunda oração, mas não me demorei. E a terceira oração? A terceira oração é aonde dá o ponto final. Porque recebi um chamado urgente. Oração. Porque recebi um chamado urgente. Temos 3 orações e 3 verbos. Então, em cada frase, temos o mesmo tanto de verbo, vamos ter o mesmo tanto de orações. Fácil de calcular. Primeira atividade. Voltando ao escritório, Mário ficou olhando para o quadro que tanto problema lhe causara. Voltando é uma ação, então logo eu tenho como se deduzir como um verbo. Ao escritório, Mário ficou olhando. Ficou olhando é um verbo também. Para o quadro que tanto problema lhe causara. Causara é um verbo. Então, temos como conjugar todos esses verbos, por isso é um verbo. Primeira oração. Voltando ao escritório. Então, se divide aqui, após a vírgula. Mário ficou olhando para o quadro. Se divide antes de que o é. Tanto problema lhe causara. Então, temos 3 orações nessa frase, que termina com ponto final. Posso dizer também que temos aqui e aqui 2 períodos compostos. Período composto é de 2 ou mais orações. Então, período simples, vamos ter somente uma oração. Que é chamada de oração Absoluta. Maravilha! O período pode ser composto por coordenação, só orações coordenadas, subordinação, principal mais subordinada. O período pode ser também composto por coordenação e subordinação simultaneamente, coordenados mais subordinados mais principal. Terceira atividade. O direito público se caracteriza pela relação desigual face ao indivíduo. Note-se que aqui a gente temos um substantivo, caso que não analisaremos. Se analisaremos o verbo, porque estamos estudando a sintaxe. Caracteriza é um verbo. Se temos como conjugá-la, então é um verbo. Pela relação desigual face ao indivíduo. Vamos analisar outra frase, outro período. O direito público interno regra interesses estatais internos e sociais. Observe. O direito também é um substantivo.
mas regra é um verbo. Eu regro, tu regra, nós, Tu regras. tu regras, nós regramos. O direito público externo regula as relações entre estados soberanos e as atividades individuais no plano internacional. Note-se que ocorre que uma vírgula. Identificar o verbo por primeiro, não, jovem. Não. Identificar o verbo por primeiro, calma aí, não ocorre uma vírgula aqui. O direito público externo regula as relações entre estados soberanos e as atividades individuais no plano internacional. Regula é um verbo. Show! As relações entre estados soberanos e as atividades individuais no plano internacional. O verbo é a palavra criadora da realidade, indicando, portanto, ação, estado e fenômeno da natureza. Eu perdoo, tu perdoas, ele perdoa, nós perdoamos, vós perdoais, eles perdoam. Observe essa frase. Haja luz e houve luz. Haja, ouve, verbos. Verbos é uma ação e um fenômeno da natureza. Porque se houve luz, temos a lua. Opa! É um modo de se interpretar. Verbo é a palavra criadora da realidade, indicando, portanto, ação, estado e fenômeno da natureza. Conjugação do verbo caracterizar no tempo verbal presente do indicativo. Como observamos nessa frase aqui, temos o verbo caracterizar. O direito público se caracteriza pela relação desigual face ao indivíduo. Então vamos conjugar esse verbo. Eu caracterizo, tu caracterizas, ele caracteriza, nós caracterizamos, vós caracterizais, eles caracterizam. Note-se que o direito público se caracteriza pela relação desigual face ao indivíduo. Aqui também a gente temos o predicado e o sujeito, que trataremos logo no vídeo adiante. Assunto para logo mais, assim como a próxima informação, porque já batemos quase 9 minutos de um excelente vídeo. Muito obrigado, jovem abençoado do Altíssimo. Vamos lá. Até já.